Aqui no nosso canal, Verdadeiro Selfie. Hoje nós vamos falar sobre o envelhecimento à luz da psicologia. Um tema muito interessante, muito complexo, que abrange vários fatores e variáveis. À minha direita, Arlindo Salgueiro, Olá. Leonardo Paterlini e eu, Júlia Soares Henriques. Somos psicólogos, né? Temos o nosso canal Verdadeiro Selfie. E não se esqueçam de se inscrever, dar o like, compartilhar, fazer comentários. Ativar o sininho, né? Ativar o sininho. Ativar o sininho. E o comentário é importante, gente. Vocês precisam interagir com a gente, pedir temas, enfim, para a gente poder desenvolver bem o nosso canal. Então nós vamos falar aí sobre o envelhecimento. No nosso último vídeo foi sobre envelhecimento à luz da psicologia e da geriatria. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre essa questão, porque nós, aqui inclusive do canal também, estamos envelhecendo, estamos nesse processo e estamos estudando esse processo do envelhecimento que é tão importante, principalmente aqui na nossa cidade, né, que existe uma população idosa bem significativa, uma população ativa, uma população que trabalha, pratica esportes, tem hábitos saudáveis. É um exemplo para nós também. Uma coisa que eu queria citar assim para começar o assunto do envelhecimento é que é uma coisa muito simples, mas para pensar que a gente envelhece todo dia. Nós vivemos e envelhecemos todo dia. Todo dia a gente fica um pouquinho mais velho. E no vídeo anterior, com o Marcos, com o Dr. Marcos, ele falou da mala, da bagagem. E a gente precisa se preparar para esse momento. Que não é um momento ruim, que é um momento, se bem aproveitado e com saúde, com qualidade, traz inúmeros benefícios. E eu diria um pouco sobre isso, gente, que o ser humano é um ser que é construído. Ninguém nasce pronto. E cada etapa da vida da gente tem que ser construída, tem que ser elaborada. E aí é que entra a singularidade de cada um. O envelhecer, como falou a Júlia, desde que a gente nasce, a gente está envelhecendo. E a gente vai desenvolvendo cada etapa da vida da gente. E chega num momento após os 50, 60 anos, em que a gente também tem que elaborar esse envelhecer. Que eu tenho que sair fora do preconceito, do que é estabelecido aí fora, né, para criar o nosso próprio existencial. Como é que eu vou existir a partir dos 60 anos? Eu tenho que elaborar isso e sair fora do que está estabelecido, né? Porque como fala Sartre, como fala a Simone de Beauvoir, quem nos vê velhos são os outros. Nós não nos sentimos velhos, nós somos o mesmo. Nós somos A gente não se sente velho, em uma discussão que a gente teve, a gente não se sente velho, porém a gente percebe esse processo de envelhecimento em nós. Seria muito utópico a gente não perceber isso e ficar totalmente desconectados da nossa realidade. Mas é a mesma nosso verdadeiro selfie. Mas é a mesma situação da criança, quando ela entra no estágio da puberdade, da adolescência, em que ela percebe que há uma mudança, né? Só que há um estigma em relação ao envelhecer. Inclusive, eu acho importante ser colocado aqui que assim, essa etapa, tanto temos as várias etapas, né? A infância, a adolescência, a vida adulta e o envelhecimento. Só que desde que a gente nasce, a gente vai envelhecendo. Então o nosso processo na realidade de envelhecimento, ele começa quando a gente nasce. Começa o dia do nosso nascimento, a gente já vai envelhecendo. E de nós nos apropriarmos do nosso ser, aceitarmos essa etapa, que é muito difícil, inclusive no Brasil, que é o campeão em cirurgias plásticas. As pessoas o quê? A nossa cultura brasileira, ela quer o quê? Ela quer perpetuar essa juventude,
né? Esse falso self, que é o falso self. Sim. Nós não estamos perpetuando o nosso verdadeiro self, que é a nossa realidade. Não estamos de acordo com nós naquele momento, nesse momento Nós atual. nós temos marcas da nossa Rugas. experiência, que são as rugas, e a gente nega, querendo que o nosso rosto seja liso. Veja, nós queremos retroceder, né? Quando temos que aceitar essas rugas com as marcas da minha experiência. Veja, dá um outro sentido a essas rugas. Até há um tempo atrás, as pessoas mais velhas com certeza vão lembrar, tinha um asilo que se chamava Asilo de Inválidos, ficava lá no morro. E mudaram o nome, porque inválido quer dizer peso morto. É uma situação realmente muito pesada para o envelhecimento, porque não caracteriza a realidade. Porque não somos. Agora não veja, é um nós peso morto. podemos nos tornar um peso morto se a gente assumir o preconceito de que velho é ultrapassado. Mas se a gente vitalizar essa etapa da vida e der um sentido para essa vida, eu a vitalizando, eu enobreço a minha experiência e a minha etapa de vida. E esse sentido na vida que o Alino está comentando, é importante ressaltar que ele começa já nas primeiras fases, porque o processo de envelhecimento, ele começa desde o nascimento e a gente precisa aprender a envelhecer, aprender a viver e viver com qualidade. Para chegar nesse processo, a gente tem que ter esse projeto de vida. Nós somos seres em construção, sim, mas a construção ela tem que ser com material de boa qualidade. E a gente Material se sólido. responsabiliza. Eu acho importante isso, que está muito em voga esse tema, responsabilidade afetiva, né? Então a gente também tem que se responsabilizar pelo nosso processo, pelo nosso envelhecimento. As escolhas vão ser feitas por nós vamos definir como vai ser o nosso envelhecimento. Eu acho que... E o mal é quando eu começo a comparar como eu sou com os 60 anos com o ser que eu era com 30 anos. Então aí eu faço comparações indevidas. Então a minha própria sexualidade, ela pode ter uma outra dimensão muito importante, né? Se eu não compará-la com a sexualidade dos 30, eu tenho que criar uma nova dimensão da minha sexualidade. Se reinventar. Que é tão importante quanto aquela lá, né? Ou melhor ainda, né? Porque é fruto de uma experiência, de uma dinâmica pessoal. E assim, todos os fatores da minha vida, né? O quanto eu tenho que criar a nível da minha intelectualidade, né? Da minha vitalidade, né? Todos esses fatores, eles podem se tornar muito presentes se eu assim os encarar na terceira idade. E é muito interessante como a mídia, né, principal, vamos falar da mídia brasileira, que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? A mídia, ela vende uma ideia e as pessoas que não se apropriaram do verdadeiro self, elas acabam comprando essa ideia. Então, de eterna juventude. Da eterna juventude, né? De eu não saber o que eu gosto, o que eu quero, qual o meu projeto de vida, que o psicólogo ele auxilia muito nisso, né? Tudo bem, é uma outra etapa da minha vida, então eu tenho que elaborar as minhas perdas das etapas anteriores e nessa atual, o que eu posso fazer, o que eu posso ressignificar? Criar um outro significado para essa minha vida, porque a vida são as etapas e cada etapa vai ter um significado. Uma outra coisa importante que a gente deve colocar para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, é essas colocações. Não vale a pena eu investir em mim, eu pensar, porque eu já estou menos da metade da minha vida. Veja, a vida não se estabelece a partir de anos. Eu posso ter 30 anos e ter uma vida inútil com 30 anos. E eu posso ter 60 anos e ter uma vida rica com 60 anos, produtiva, né? Mas quantos anos a mais eu vou poder viver depois de 60? 10, 20? Não importa se serão 5, serão 10, não importa. Porque esses anos têm que ser bem vividos. Porque eu posso ter muitos anos pela frente e ter uma vida medíocre, né? E posso ter poucos anos
e ter uma vida rica, de grande conteúdo. E também envelhecer com qualidade. Porque às vezes, pelo menos acredito que o Alindo também, a gente, até ele comentou, a idade, a velhice está em quem nos vê. Agora, lógico que para quem vê, a gente, as rugas, o corpo talvez um pouco mais deteriorado, não com a vitalidade dos 20, dos 30, porém, a cabeça, o espírito continua jovem. Não? Porque você quer continuar tendo experiências novas, vivendo situações novas, vivendo situações ricas, experimentando vivências diferentes. Você não está, já vivi tudo que eu tinha que viver. Não, tem muita coisa para aproveitar. E uma coisa importante nesse sentido, Leonardo, é que a gente não esqueça que o homem é um ser desejante. Sim. Né? Ele tem que estabelecer o desejo no futuro. Né? O que ele pretende caminhar? Né? Desejar vem de decidere no latim, que quer dizer ter estrela, ter para onde caminhar. Eu tenho que estabelecer um sentido para a minha vida. Se eu não der um sentido para a minha vida realmente não tem sentido. Né? É inútil. Agora, então, a utilidade da minha vida está em mim. Eu é que tenho que estabelecer e planejar e batalhar para construir. Né? Então, mas qual é o caminho? Não tem caminho, como fala o poeta, caminante não é caminho. Se há ser caminho al andar, eu vou fazer o caminho, eu vou desenvolver. Eu também estava esquecendo aqui de uma característica muito importante, que são as diferenças do envelhecimento no homem e na mulher. Né? Quando as pessoas estão entrando num processo de maturidade saudável, a mulher ela acaba se apropriando de algumas características do homem e o homem também se apropria de algumas características da mulher. Então, ele que era mais rígido, mais racional, né, vinha como provedor, e a mulher mais delicada, mais dócil, mais submissa, o que acontece com a maturidade? Ela vai sendo mais assertiva, ela vai tendo mais agressividade para trabalhar, ela vai se apropriando também dessas características que são saudáveis, que devem se mesclar, tanto no homem como na mulher. Né? Não tem aquela característica rígida. Seria aquilo que o feminismo tanto procura, da igualdade. Tá? E do empoderamento. Da igualdade de direitos, da igualdade interna, de apropriação dessas sensibilidades, dessas agressividades que estão no começo divididas e com o passar do tempo elas são integradas por cada um de nós. Graças ao quê? Porque a gente ultrapassa a fase da afirmação da identidade. Então a gente já pode estabelecer uma comum união em que a gente pode fazer a troca, né? Que é o enriquecimento entre o homem e a mulher. Porque a gente tem uma fase da vida da gente que a gente está polarizado. Cada um está na sua, querendo se afirmar, querendo impor a vontade contra o outro. E na realidade são as parcerias, né? A parceria. E a gente vai descobrindo, quando a gente tem um equilíbrio, né, emocional, que é na troca, né, que a gente vai se encontrar. Né? E também o envelhecimento, não é só o envelhecimento na idade, mas o envelhecimento das relações. Porque as pessoas, muitas vezes, elas mantêm os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, as mesmas dependências. Né? Acontece muito que um do casal falece, vem a falecer, e o outro era totalmente dependente, não sabe nem fritar um ovo, nem onde estão as camisas, nem o que tem que fazer no banco. Então, a gente precisa, nesse processo de envelhecimento, de maturidade, de amadurecimento, porque a gente pode trocar esse termo velhice por amadurecimento. Maturidade, né? Maturidade. Aí a gente está falando da dependência, e né? Desenvolver. Os casais funcionam muito, às vezes, com colusão, né? Um dependente do outro, né? E não assumindo as próprias condições. Né? Quando o equilíbrio da relação está em cada um assumir a sua própria condição. E hoje tem esse tipo de relacionamento que está surgindo, que vem surgindo com o passar do tempo, que as pessoas mais maduras, elas se relacionam com o outro, cada um na sua casa. É como se fosse um eterno namoro. Vai ficar um final de semana na casa de um, outro final na casa de outro. E aí essa relação é saudável, porque cada um mantém a sua própria individualidade.
Sim. Então você não acaba invadindo ou fazendo ou querendo que o outro seja da forma com que você quer que ele seja. É o Você que respeita a acontecia com a autonomia. Simone de Beauvoir e com o Sartre. Cada um na sua casa. Inclusive, gente, é interessante desenvolver a capacidade de estar só. Que é, na maturidade, a gente tem isso como que um objetivo, né? Desenvolver a capacidade de viver consigo mesmo, o que é tão difícil, tão complexo. Sozinho eu estou bem. Com o ela outro, estou melhor. eu estou Quer dizer, melhor. eu acho assim que o casal é uma situação de enriquecimento, né? Eu acho que mas a gente tem que se apropriar de si mesmo para poder ter o que trocar e formar esse casal, né? Um casal harmônico significa cada um independente trocando. Cada um lavando sua roupa interior, cada um Sim. passando sua Fazendo roupa. sua comidinha. Muito bom, gente. Gente, Eu acho foi que a ótimo. gente elaborou bastante esse processo e esperamos as perguntas. Né? E tem esses dois pontos que eu quero ressaltar, que a velhice é percebida pelo outro, está no olho de quem vê, Sim. e também no nosso olho. Tá? E a gente vai percebendo que as feridas elas demoram mais em cicatrizar, a gente não tem a mesma vitalidade, porém ela é compensada com a maturidade, que é aquilo que vai nos dar a capacidade de equilibrar essas condições. E a gente arremata desde É que nem o jogador de futebol, quando ele já tem uma idade, ele não fica correndo pelo campo todo, ele fica só na banheira, que eles falam, fazendo gol. Né? Então a maturidade, a idade traz isso, a gente não precisa correr tanto, mas precisa fazer aquilo com qualidade. Eu acho que a idade traz essa condição. Isso na medida em que a gente cria a própria velhice. Eu acho que a gente tem que criar a nossa própria velhice, peculiar a mim, nessa singularidade, se desviando do preconceito do que é ser velho. E ter esse propósito de envelhecimento logo cedo, ter esse projeto, ter esse sentido na vida. A gente dá esse sentido na vida de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. Nos relacionamentos também, não se permitir abusos, não se permitir que o outro queira te mudar, ou você mudar o outro, e de respeitar cada um na sua essência. A Porque sua não é uma coisa individualidade, individualidade. a sua individualidade, a sua singularidade, né? E se apropriar do seu verdadeiro self. Que é o nome do nosso canal. É. Né? Sininho, Sei lá. sininho. Ativem